Olá amigos, vamos agora dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior eu falei de algumas funções de data que nos ajudam a entender um pouco melhor como o Excel trabalha com esses números seriais que são transformados em datas. Vamos trabalhar agora mais alguns detalhes importantes. Uma função também que nos ajuda é a função igual dia da semana. Pegamos aqui, por exemplo, a data de hoje, aqui em cima, e damos um Enter. O que o Excel fez aqui? Ele trouxe o número do dia da semana pelo formato, nós deixamos o formato padrão. Então o que acontece? Hoje é segunda-feira, então desta forma ele começa a contar domingo 1, segunda 2 e até no sábado ele coloca o número 7. Se colocarmos, por exemplo, aqui a data de sábado, que será dia 23, então vamos colocar aqui 23 de janeiro de 2016, teremos aqui o 7. Se colocarmos 24, que é o domingo, ele vai colocar para nós ali, na função dia da semana, o número 1 aqui. Notamos? Dia da semana. Então, ele vai fazendo um loop, 1 até 7 e volta para o 1 e assim consequentemente. Serve para quê? Quando queremos somar, por exemplo, só os dias que forem domingo, podemos usar a função soma C e ele vai olhar tudo que for domingo, tudo que for 1, ele vai somar. Tudo que for 2, terça-feira, ele vai somar. Tudo que for 7, sábado, ele vai somar. Vamos voltar aqui e deixar a função hoje. Então, hoje ele traz o número 2, que é segunda-feira, e ontem era domingo, dia 18 de janeiro de 2016. Então aqui temos a função dia da semana, bastante útil também, eu utilizo muitas vezes. Muito bem, agora vamos pegar novamente essa função igual hoje, pode ser? Igual hoje, que já vimos anteriormente. Temos aqui então o dia 18 de janeiro de 2016. Se eu quiser trazer aqui apenas o mês desta data, ou seja, janeiro, eu posso trazer apenas o número 1, o número 01, o mês abreviado JAN, Jan, e o mês de janeiro escrito por extenso. Como eu faço isso? Por fora aqui da função hoje, eu coloco a função texto, abro parênteses, e depois a função hoje é o valor, ponto e vírgula, e agora o formato que eu quero. Só explicando o que eu falei agora há pouquinho. Se eu colocar um M, ele vai fazer 1. Se eu colocar 2 M's, ele vai fazer 01. Se eu colocar 3 M's, ele vai trazer o mês abreviado JAN. Se eu colocar 4 M's, ele vai trazer para mim janeiro escrito por extenso. Vamos colocar aqui 3. Tanto faz colocar maiúsculo ou minúsculo. Damos Enter. JAN. Coloquei 3. Vamos colocar 4 para exemplificar então. Mais um M. Janeiro. Vamos tirar 2. 01 e tiramos mais 1. 1. Então vamos colocar aqui 3. Muito bem. Então agora vamos colocar novamente isto para a nossa direita. E vamos ter aqui o mês de janeiro. Vamos alinhar aqui à direita. Agora vamos fazer mais uma coisa. Eu quero o mesmo exemplo, mas eu quero que me traga janeiro em letras maiúsculas. Como eu faço? Igual texto, vamos repetir a mesma fórmula de cima, hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, 3 M's, fecha e fecha. Damos um Enter. Muito bem, agora damos um F2 e colocamos aqui por fora da função texto e da função hoje, maiúscula. Abrimos parênteses e fechamos os parênteses no final. Temos aqui então o mês de janeiro com letras maiúsculas. Ctrl C. Vamos colocar aqui e aqui colocamos o apóstrofo novamente. Se tivéssemos ela com letras minúsculas, quiséssemos transformar em minúscula, colocaríamos aqui a função minúscula. Se quisermos colocar apenas a primeira letra em maiúsculo, colocamos pri, ponto maiúsculo. Vamos até exemplificar esta de cá. Colocamos aqui pri, ponto maiúsculo. É uma função também que existe no Excel. Ele faz apenas o J maiúsculo.
Vamos voltar aqui então. Então temos aqui mais esta função que transforma a data, o mês que em questão, que nós estamos em janeiro, em minúsculo, e depois transformamos ela em caixa alta ou maiúscula. Então vimos aqui que podemos fazer muitas coisas interessantes com as funções de data. Agora vamos inserir algumas linhas aqui e jogar para baixo essas funções. Nós vamos criar aqui uma tabela então. Vamos inserir mais algumas. Muito bem, aí tá bom. Então vamos colocar aqui países. Vamos colocar alguns países aqui. Eu tenho uma tabela de países aqui, um bloco de notas, que eu vou copiar, para não ter que digitar. Muito bem, vamos ver aqui, muito bem. Vamos fechar já. E vamos identar, ou seja, jogar ela um pouco para frente. É aqui que nós avançamos e aqui nós voltamos. E aqui embaixo vamos colocar o texto total, que nós vamos ter um total também aqui. Agora voltamos então. Negrito e negrito aqui. Aqui vamos colocar agora então os meses. Janeiro, J-A-N em maiúscula. Agora, para fazer os outros meses até dezembro, como fazemos? Apenas vamos na alça de preenchimento. Aqui na parte inferior direita temos um pontinho. Notem que ele transforma numa cruzinha. Eu arrasto, olha, ele já mostra para nós até chegar em dezembro. Nós paramos. Se nós avançarmos, ele vai dar a volta a janeiro novamente. Então paramos aqui em dezembro. Vamos centralizar isto e vamos colocar também aqui a palavra total. Muito bem. Então temos aqui agora nessa parte central aqui nós teremos alguns números. Vamos colocar uma cor suave aqui, verdinho. Aqui nós vamos colocar os valores então desses meses aqui. Se nós diminuirmos aqui, nós teremos problema com a função. Vamos deixar assim então. Para nós exemplificarmos e não ter que digitar os valores um a um para todas essas células aqui, podemos usar a função, eu sempre uso a função aleatório entre, igual a aleatório, olha, já trouxe, função aleatório, traz os números entre 0 e 1, nunca maior que 1 e nunca 0 ou menor, e a função aleatório entre nos permite escolher um mínimo e um máximo. Inferior vamos colocar 800 e o superior vamos colocar aqui 900 então. E damos, se dermos um Enter agora, notem que nosso espaço aqui, que conterá os números, está marcado. Se dermos um Enter, ele simplesmente vai avançar nas células seguintes. Mas vamos fazer diferente, vamos marcar novamente, damos um F2, apertamos a tecla F2, e agora seguramos o Ctrl e demos um Enter. Ele vai preencher todo o espaço marcado até a coluna dezembro e até a linha aqui da Argentina. Ctrl, Enter. Notem, preencheu todos eles. Se fizermos agora para que o Excel recalcule, como temos aleatório entre 800 e 900, ele estará calculando para nós. Vou calcular agora. Aí ele vai estar alterando os valores aqui então. Agora vamos colocar uma soma para os totais. Como fazemos? Será que escrevemos igual soma da célula C3 até a célula C15? Não precisamos fazer isso, porque temos uma tecla de atalho que faz todo esse trabalho para nós. Marcamos então todas essas colunas nessa linha 16 e pressionamos a tecla Alt igual. Notem, Alt igual. Ele já fez para todas elas. Podemos fazer a mesma coisa aqui na coluna O. Podemos marcar até o total final que cruzará tanto as linhas como as colunas. Novamente, marcamos Alt igual. Notem, Alt, seguro e pressiono igual. Alt igual. Muito bem, então temos aqui já a soma para as linhas e para as colunas. Agora vamos marcamos todos eles. Vamos aqui na página inicial e vamos formatar ele com 2 casas decimais aqui. Fica mais apresentável então. Muito bem? Então tá. Então, temos números aqui aleatórios. Cada vez que nós pressionarmos e alterarmos alguma coisa, ou pressionarmos F9, ou deletarmos algo, ele estará recalculando. Para isso não acontecer, nós marcamos esse intervalo na cor verde e copiamos, Ctrl C, ou podemos copiar por aqui também, e colamos somente valores.
para quem não conhece, pode também ir no colar especial, aqui somente valores. Mas temos também a tecla de atalho aqui, podemos copiar, notem, copiar e colar somente valores. Muito bem, temos aqui então, olha só, não temos mais agora fórmula. Então se recalcularmos novamente, fórmulas, olha só, ele não estará recalculando mais a nossa tabela. E temos aqui então os totais, tanto para linhas como para colunas. Vamos deixar aqui negrito, também aqui a linha de baixo negrito, e também a coluna B, que tem os países, negrito, e a linha de cima que tem os meses também, vamos colocar negrito. Muito bem, então temos aqui agora a nossa tabela. Vamos apagar aqui algumas linhas para aproximar um pouco. Muito bem, então temos a nossa tabela que podemos fazer muitas coisas com ela. Criar gráficos, fazer algumas somas, utilizando inclusive essas funções de data que eu coloquei aqui embaixo. Então, na próxima aula eu estarei explicando e dando continuidade a como fazer para criar um gráfico com esses valores dessa tabela e mais algumas coisas, média, um número máximo, uma linha para o mínimo e assim por diante. Até a próxima aula então.